Pessoal, hoje eu vou contar a história que acontece aqui nos Estados Unidos, que aconteceu aqui e ainda vai ter julgamento, tá pegando fogo, que é uma história envolvendo uma brasileira. Uma brasileira que saiu lá de São Paulo para vir causar aqui nos Estados Unidos. É o caso da Juliana Pérez Magalhães, uma au pair. Então, essa história aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta de 7h47 da manhã, a polícia recebe 3 ligações. Só que essas 3 ligações foram interrompidas, né? A primeira, eles conseguem ouvir que tem uma pessoa gemendo ali no fundo, tem uma pessoa gemendo e parece ser um gemido de dor. Fairfax County 911, where's your emergency? Hello, Fairfax County 911. Só que quem ligou, desliga, enfim, a polícia retorna, mas essa pessoa não atende. E quando essa pessoa decide ligar para a polícia e conversar, é por volta de 8 horas, que é a Juliana Pérez Magalhães, de 22 anos. A Juliana diz para a polícia, assim, toda desesperada, que um homem invadiu a casa com uma faca e cortou a amiga dela. Quando a polícia pergunta qual que é o endereço para poder mandar, né, o socorro, a Juliana não consegue falar o endereço, porque é tudo em inglês e é um endereço enorme, ela não consegue falar. E aí um homem vem, pega o telefone e fala o endereço e diz que um homem entrou na casa com uma faca, feriu a esposa dele, então ele atirou no cara, atirou no invasor. 10 minutos depois, a polícia chega no local e tenta entender o que está acontecendo. Primeiramente, eles vão socorrer a mulher que está na cama, que ela ainda estava com vida, perdendo muito sangue, mas estava com vida, leva ela para o hospital e o marido acompanha ela, né? Na casa fica a Juliana, que é a babá, a au pair, e o homem está caído ali no chão, o invasor, né? O cara que invadiu a casa, ele está caído ali no chão, porém ele já está sem vida. Então, ele não pode falar o que ele fez, o que levou ele a invadir aquela casa com uma faca, cortar aquela mulher. Ele não consegue mais, acabou para ele. Ele não, então, para a polícia saber o que aconteceu, vai ter que entender ali a cena do crime. Na cena do crime tem a Juliana, né? E tem a filhinha do casal, a garota que a Juliana cuidava, uma menininha de 4 anos e meio. A polícia conversando com a Juliana, dá pra ver na câmera do corpo do policial, a Juliana explicando o que aconteceu ali, o que ela sabia da história. Juliana saiu de casa de manhã com a garotinha para ir até o zoológico. Chegando no meio ali do caminho, ela percebeu que havia esquecido o almoço das duas. Esqueceu na geladeira. Então ela voltou para casa para poder pegar o almoço. Só que quando ela chegou na entrada ali da garagem, ela viu que tinha um carro estranho e um homem na porta. Ela pensou: bom, eu acabei de sair, voltei, não tem nem meia hora e já tem esse carro aqui, que esse homem, agora são 7h30 da manhã, né? Que esse cara tá fazendo aqui? Dentro da casa só estava a patroa dela. O marido já havia saído para trabalhar. O Brandon Brainfield. Ela ligou para Christine, para a patroa, porém a ligação foi direto para a caixa de mensagem, né? Então ela achou aquilo estranho. Ela ligou para o marido, para o chefe dela, o marido da Christine, o chefe dela. E ele falou assim: olha, Juliana, não entra na casa com a minha filha e espera aí que eu estou voltando, né? Eu saí de casa para trabalhar, mas eu dei uma paradinha aqui no McDonald's, comprando um cafezinho da manhã, perdi a noção do tempo, tô aqui até agora, então vou voltar para casa e não entra na casa com a minha filha. Segura aí, para saber quem é essa pessoa. Ele volta e chegou ali na entrada da garagem, ele fala para a Juliana: vamos nós 3 entrar pelas portas do fundo, você vai levar minha filha pro basement e vai deixar ela lá, porque eu não sei quem é esse homem que está na minha casa, né? O que ele está fazendo com a minha esposa. E assim eles o fizeram. Juliana, Brenda e a garotinha entram pelos fundos.
Juliana desce pro basement com a garota enquanto o homem sobe as escadas. A Juliana deixou a menina no basement e subiu para ver o que estava acontecendo, porque ela havia ouvido o Brenda gritar: joga a faca, solta a faca. E aí ela falou: bom, eu vou lá ver o que está acontecendo, né? Sobe as escadas e quando chega lá, já houve aquele tiro e ela pega o telefone para ligar para a polícia. Por quê? Ela vê que a Christine está sangrando, o cara levou ali um tiro, ela vai ajudar o patrão dela. Pegou o telefone para ligar para a polícia. Só que quando ela ligou para a polícia, o patrão viu que o cara ainda estava vivo no chão. E aí ele falou para ela, falou: Juliana, vai lá no meu cofre, pega a arma e me ajuda aqui com esse homem. Vai lá no cofre, a senha é tal, 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 você vai abrir o cofre que tem uma arma lá. Então a Juliana achou melhor por desligar o telefone e pegar a arma. Ela foi, pegou e deu um disparo no rapaz que estava lá, já tinha um disparo no olho, e aí ela foi para garantir que ele não ia machucar mais ninguém, ela deu outro aqui no coração. Então o rapaz perdeu a vida, o invasor perdeu a vida dele. Ela não sabe explicar por que ela fez outras 2 ligações e desligou, e aí só foi fazer na terceira, mas ela disse que estava muito nervosa. Ela aparentava ser muito nervosa, ela tremia muito, ela não conseguia falar, né? Tava meio que... Ela tava em choque, né, gente? Ela viu um homem morrendo, que aí ela acabou de matar o homem, e a patroa dela estava sangrando ali, perdendo a vida na cama. A polícia, ela só tinha a versão da Juliana e a cena ali do crime. A cena do crime falaria, olhando, analisando a cena do crime, a polícia teria uma leitura do que aconteceu. E o relato, o depoimento da Juliana. Porque o Brenda, o marido, ele se recusou a prestar qualquer tipo de depoimento. Ele se recusou a falar com a polícia. A princípio, a polícia achou que, como ele pegou o telefone e falou que o homem invadiu, ele atirou no homem, então ele não quis se incriminar e ia esperar um advogado, né, para ser melhor orientado por um advogado. E é o que ele fez. Esperou um advogado falar com ele. É claro que essa história, assim, não cheirou bem aos ouvidos da polícia, ao nariz da polícia. Essa história não cheirou bem ao nariz da polícia. Por quê? Se a sua esposa é ferida e aí você defende ela, você vai, né, falar para todo mundo: não, eu estava apenas defendendo minha esposa, esse homem invadiu e faria de novo se precisasse. Mas não, ele já foi esperto, ele não queria falar nada. Agora a polícia tem a cena do crime e o depoimento da Juliana para poder confrontar e ver o que bate, o que não bate, para entender essa história. Quem são os envolvidos? A Christine, de 36 anos, ela nasceu em Canary e era uma enfermeira pediatra. Christine não tinha inimigos, pelo contrário, ela era muito bem querida pela família, amigos e principalmente pelos vizinhos. Os vizinhos tinham ela como uma pessoa maravilhosa, uma excelente mãe, promovia encontros das crianças ali para brincar com a filha dela. Ela fazia campeonato de correr de bicicleta, ela fazia um monte de coisas para tentar juntar as crianças da vizinhança ali e fazer coisas legais. Ela amava a filha, era uma enfermeira pediatra, ela gostava de crianças e ela era muito social, né? Muito gente boa. Já o Brenda, ele não tinha, assim, ele não era aquela pessoa de muitos amigos, né? De interagir com vizinhos e tudo mais. O Brenda, ele trabalhava para a Receita Federal dos Estados Unidos. Ele era um agente que fica ali para ver quem está pagando, quem não está pagando imposto, era ele. E por ser assim, uma profissão que pode ter um certo risco, ele tinha direito a ter uma arma, né? Ele carregava uma arma, ele tinha uma arma de serviço. Ele não era policial, mas ele tinha uma arma de trabalho. Os dois se conheceram ainda muito jovens, no tempo da faculdade, namoraram durante um tempo e se casaram.
A única filha do casal nasceu em 2018 e em 2019 eles se mudaram de Long Island, em Nova York. Eles foram para Random, na Virgínia, o local onde aconteceu essa história. Então, assim, eles não são ricos, né? Ela é uma enfermeira pediatra, ele é um agente da Receita Federal e mora numa casa que eles compraram ali por 700 mil. Eles não são ricos, eles são bem de situação. E com toda a condição ali, se era muito, se era pouco, enfim, que eles tinham, eles optaram por ter uma babá dentro de casa, por ter uma pessoa para cuidar da filha ali dentro da casa. E aí eles optam pelo programa de au pair, que até onde eu sei é um programa do governo que garotas, eu não sei se meninos também entram nisso, mas enfim, meninas de outros países que querem aprender inglês, aprender a cultura americana, ela vai vir para essa casa para poder cuidar do filho, dos filhos ali daquele casal. Ela tem alimentação, tem casa, tem um carro para se transportar e vai receber um valorzinho de salário ali por semana. Antes dessa babá da Juliana, eles já haviam tido uma outra babá que foi, assim, maravilhosa. Foi super amiga. Essa babá e a Christine foram super amigas, assim, de postar coisas no Instagram, de, né, elogiar o trabalho dela, da cultura brasileira. Enfim, elas tiveram uma relação muito boa, só que chegou o fim do contrato. E aí essa menina tinha ficado 2 anos, né? Acabou o contrato dela, que é o programa de 2 anos. E aí ela recebe a Juliana. 1 ano antes desse fato. A Juliana chega lá no 2022, ali quase chegando em 2023. A Juliana nasceu ali no começo dos anos 2000, em Jacareí, São Paulo. Ela é filha única de uma mãe que é faxineira, né? Então, uma mulher lutou muito para poder criar a garota. E a Juliana sempre teve o sonho de crescer na vida, de ter independência financeira, de ser alguém, de ter estabilidade na vida. E ela teve essa grande oportunidade que foi ser au pair. A Juliana, ela é bastante namoradeira, ela gosta de balada, gosta de um show, gosta de um funk, né? Sai pegando geral. A Juliana é do rolê, né? Ela é totalmente o oposto da Christine, da mãe de família. Juliana e ela são totalmente diferentes. Então a relação das duas era uma relação normal. Não era nada de amor eterno, amor além da vida, como foi com a primeira babá. Com a Juliana era tudo normal. Juliana fazia o que tinha que fazer e estava tudo certo. Cuidava bem da garota e estava tudo ok. Ela terminou o primeiro ano e renovou para o segundo ano, né? Ela já estava no segundo ano como au pair. Entrando na investigação desse caso, a polícia vai tentar entender o que levou o Joseph Ryan, de 39 anos, a entrar naquela casa e tirar a vida dessa mulher, uma pessoa maravilhosa, sem inimigos, muito bem quista, muito bem vista. O que levou o Joseph, né, do Neida, assim, entrar naquela casa? Ele entrou porque planejou, ele viu uma oportunidade. O que aconteceu? A polícia, conversando com amigos e familiares, todos falaram muito bem dele. Ele não tinha ficha criminal, ele era uma pessoa muito vista, bem quista por todo mundo. E o Joseph Ryan, ele tinha uma peculiaridade. Ele gostava e ele participava de um site de fetiche, né? Ele já havia confessado isso por um amigo, que ele fazia parte de um site de fetiche. Ele ia no site, colocava, né, as coisas que ele queria fazer. Alguém quer fazer a mesma coisa? Deu match no fetiche, as pessoas combinam de se encontrar e realizar o fetiche. Fetiches maritais, que eu estou falando, né? Fetiches maritais. Deu match, a pessoa combina. E a polícia descobre que ele estava conversando com uma mulher chamada Anastácia 9, e o IP dessa conversa vai lá pro computador da Christine. Computador que ficava lá na casa, na sala da Christine. Aí a polícia pensou, então foi isso que aconteceu. A Christine tinha um fetiche, ela foi lá no site, colocou, né, fez o perfil, criou lá, fez o fetiche, achou o Joseph que tinha o mesmo,
Os dois, né, se encontraram e o negócio deu errado. O Ryan deve ter perdido a noção né, da faca. E aí o marido chegou, viu que o rapaz estava ali, né, com a faca na esposa, atirou para salvar a vida da esposa. Isso é o que a polícia pensou ali por 1 minuto. Por quê? Conforme eles iam investigando, a história ia ficando mais esquisita. A história não ia batendo de jeito nenhum. A história não, como diz os antigos, não ornava. Uma informação não batia com a outra. Enquanto isso, o Brandon, boca de siri, não falava nada. Ele não dava o depoimento dele. O que dizia nessa mensagem que a Christine havia mandado para aquele homem? Ela queria que ele chegasse na casa dela com uma faca, jogasse ela no chão, cortasse o pijama com a faca e amarrasse e levasse ela para a cama. Lá na cama ele deveria dar uma cortadinha só, né, de leve nela, só para ter um pouquinho de sangue, porque esse era o fetiche dela ali nos atos. Ela queria isso. E a Christine, ela gostava disso? Desde quando ela gostou disso? Porque o Ryan, o amigo já tinha falado que ele era adepto disso, ele gostava desse tipo de fetiche. Só que a Christine, ninguém sabia que ela gostava disso, nem a família, amigos, o marido, ninguém sabia que ela gostava disso. O marido, na verdade, não falava, né? Não abria a boca para nada, o Brandon. A família não sabia que ela gostava de fetiche. Quando foi analisar o celular dela, não tinha pesquisa sobre isso. Ela nunca na vida pesquisou sobre, né, sadomasoquismo. Só estava essa pesquisa nos últimos dias, ali no último mês, e somente naquele computador. No computador em que ela atraiu ali o Ryan para casa. Só tinha ali. Então aquilo começou a levantar um pouco de suspeita da polícia. Se a mulher gosta disso, se ela gosta, ela nunca comentou com ninguém, ela não pesquisava sobre isso no celular, por que ela deixou para fazer isso naquele computador que ficava ali, que o marido poderia ter acesso, ou a babá poderia ter acesso, por que ela fez justamente ali? E o perfil que ela tinha criado era recente, é como se ela acordasse um dia e virasse a cabeça, né? Foi lá e criou uma personalidade do zero. Aquilo não fazia sentido. Eles também não conseguiam entender por que o Brenda mandou a Juliana pegar uma arma no cofre. E ela decorou a senha tão rápido assim para ir lá e pegar. Se o Joseph estava ferido no olho, ele já não apresentava mais perigo para a família. Por que a Juliana tinha que desligar a ligação que a polícia já havia atendido para ir pegar uma arma? Por que o Brandon usou a arma que ele já havia usado no cara? Então isso não estava fazendo muito sentido. E aí a polícia vai investigar a Juliana, né? Ver o que a Juliana, né? Onde é que ela entra mais profundo nessa história. E aí eles começam a desconfiar que Juliana e Brenda Benfield estavam tendo um enlace fora do casamento dele. Os dois estavam fazendo traição para cima da esposa. A polícia descobre que os dois têm assim algumas coisas em comum. Além de simplesmente os dois terem trocado de telefone. Os dois, Juliana e Brenda, os dois trocaram de telefone 8 dias antes desse crime acontecer. Além dos dois trocar de telefone juntos, eles apagaram os dados do iCloud, do telefone, tudo, fez uma senha nova, um perfil novo, renasceram num novo celular, né? A história digital da Juliana e do Brenda se renasceu assim num novo celular. A polícia achou aquilo muito estranho, né? Por que os dois trocam de telefone junto? Qual que é a ligação que esses dois têm? Pesquisando um pouquinho mais, descobriram que os dois estavam frequentando lugares juntos. Academia, eles já haviam viajado para Nova York together e o Brandon levou a Juliana para fazer aula de tiro. Ele levou a babá da filha dele para fazer aula de tiro. Não foi para fazer aula de primeiros socorros, né, de criança, se a criança engasgar, não. Foi aula de tiro, levou ela no stand de tiro para fazer as aulas.
Passou um tempinho, ele voltou lá e comprou uma arma. É a arma que ele colocou no cofre. Não é cofre com o dedinho de número, não. É cofre que você vira assim pra lá e pra cá, né? 20 pra direita, 30 pra esquerda, né? E não sei o que, direita, esquerda. E aí abre o cofre. Colocou dentro desse cofre, que é um cofre modelo antigo. E a Juliana já sabia a senha ali, ele falou a senha, né? Ela memorizou na hora. Então a história não estava muito boa. Só que enquanto isso, ele não falava e ela mantinha a história que ela havia dito. Como a Juliana mantinha essa história e o Brendan não falava nada, então isso acabou dificultando um pouco a investigação, que durou aí 8 meses, até que a polícia conseguiu ali base o suficiente, argumento suficiente para pedir a prisão da Juliana. Primeiro que ela assumiu na delegacia que o último tiro quem deu foi ela. E de acordo com a perícia, esse foi o tiro que tirou a vida do Joseph Ryan. E, em segundo lugar, a Juliana, muito desprovida de inteligência, tirou um passaporte novo. A polícia prendeu dela, aí ela foi e tirou um passaporte novo, né? Burra é a polícia, inteligente é ela. Foi lá, tirou um passaporte novo. Então, ela tinha risco de ir embora do país. E o Brasil não extradita brasileiros. Ou seja, a polícia prendeu ela. Só que quando eles chegam na casa, a polícia não se surpreende, né? Porque já imaginava. Só se surpreende com a frieza ou burrice do casal. O casal Juliana e Brenda Benfield. A Juliana já havia se mudado para o quarto da Christine. O quarto em que a Christine perdeu a vida. Ela e o Brian, né? Ela faleceu no hospital, mas quase faleceu ali no quarto. O Brian, o Joseph Ryan, já tinha falecido dentro do quarto. Aí a Juliana muda para dentro ali, mala e cuia, até com camisa do Brasil, ela mudou para esse quarto. Levou as coisas dela tudinho e ficou lá, dormindo na mesma cama que a mulher perdeu a vida. Juliana presa e Brenda Benfield solto. Os dois estavam num namoro já oficial, um suposto, né, relacionamento que havia começado supostamente após a morte da Christine. Os dois, né, se apaixonaram, assim, né, um dia acordou e olhou um pra cara do outro, se apaixonaram. Os dois estavam já nesse relacionamento assumido. Juliana ligava para ele da cadeia, ligava para o amado e eles ficavam, né, conversando. A mãe dele pagava o advogado dela, até que em setembro de 2024 eles prenderam o Brenda, né? O Brenda foi preso e logo em seguida a polícia já agendou o julgamento da Juliana por homicídio em segundo grau. Então ele foi preso em setembro, em outubro seria o julgamento, em novembro seria o julgamento dela por homicídio em segundo grau, podendo pegar até 40 anos de cadeia. E ele por homicídio em primeiro grau, para pegar até prisão perpétua, julgamento dele será para 2025. Maio, se eu não me engano, de 2025. Então a Juliana viu que a porca começou a torcer o rabo, que ninguém tinha comprado aquela história mirabolante deles, né? Ela seria presa, ela assumiu ter dado tiro, então as chances dela pegar aí até 40 anos de prisão seriam muito grandes. Já a chance dele, talvez existia ali 1% de chance dele não ser condenado, porque ele não assume nada, né? Em nenhum momento ele abriu a boca, então ele não produziu provas nenhuma contra ele. Tudo ficou na mão dos advogados para poder fazer a defesa. E se ele não assume, não tem 100% de certeza que foi ele. Os jurados poderiam ficar pensando, poxa, é melhor um bandido solto do que um inocente preso. Então a Juliana viu que ela poderia levar a pior, pegar até 40 anos. Mas ela não arredava o pé, não falava nada, né? Não confessava nada, até que a promotoria resolve fazer um acordo. Chama a Julieta e fala para ela, olha só, se você contar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, nós vamos trocar a sua acusação de homicídio em segundo grau para homicídio involuntário. Então, ao invés de pegar até 40 anos, você pegará até 10. E nós iremos pedir ao juiz, senhor juiz, dê a essa topeira inocente aqui
Só o tempo que ela cumpriu. Ela está presa há 3 anos, pois que a pena dela seja 3 anos. Ou seja, acabou o julgamento, ela vai embora. Não precisa nem cumprir mais cadeia. Nós vamos fazer isso para você, Juliana, se você falar a verdade aqui tudinho. Aí a Juliana, né, acabou o amor pelo Brenda, acabou, né, o love eterno dela pelo Brenda, e ela abriu a boca e contou tudo o que aconteceu. Ela confirmou tudo que a polícia já sabia, né? Eles planejaram tudo. Ela saiu de casa e esqueceu o lanche de propósito na geladeira. Ele saiu e ficou no McDonald's já esperando pela ligação dela. Ela deveria ligar para Christine, o telefone dela já estava desligado dentro de uma gaveta. O Brandon colocou o celular dela desligado na gaveta para a Juliana ligar e a ligação já ir direto para a caixa de mensagem, para ela ter uma desculpa para ligar para ele. Eles entram pelo fundo. A Juliana coloca a garota no basement e os dois sobem com a arma. Ele com a arma de serviço e ela com a arma que ele comprou no estande de tiros, que ela aprendeu a atirar lá. E ele foi e comprou a arma. Os dois sobem com a arma, cada um com uma arma. Ele atira no Joseph e ela vai guardar a arma no cofre e liga para a polícia. Enquanto o Brandon vai lá, né, usar a faca na Christine, na esposa dele. Só que ela ouve ali o Brandon se rastejando no chão, gemendo. E o Brian, né? Joseph Ryan se rastejando no chão. O Brandon manda ela desligar o telefone e pegar a arma no cofre. Ela já sabia a senha, né? Ele não precisou falar para ela ir lá abrir. Ela já sabia a senha, ela tinha acabado de guardar a arma lá dentro. Ela pegou a arma e atirou no coração do Joseph Ryan. Enquanto isso, o Brandon estava lá, né, cortando a Christine. Ela fez outras 2 ligações e desligou por quê? Porque o Brandon falou, não, calma aí, porque ainda não está do jeito que eu quero que esteja. Pegou sangue da Christine, esfregou no Ryan lá e arrastou, moveu o corpo do Ryan no chão. Então, tudo que a polícia já tinha visto, que o corpo estava mexido, que aquelas gotas de sangue não ficariam daquele jeito, tudo aquilo se confirmou com a Juliana falando a verdade. Então, com a perícia, o resultado da perícia, da análise e as informações dela, a confissão dela, a polícia quer levar o Brandon a julgamento e ela testemunhar contra ele, para conseguir a prisão perpétua dele, já que ele foi a mente por trás de todo esse plano perverso. Ela é culpada? Ela é culpada, né? Mas ele era o marido, o pai da garota, e fez essa loucura toda. Porque ele não queria o divórcio, para não perder a casa e para ele ter direito ao seguro de vida dela também. Eu acho certo a Juliana pegar só o tempo que ela cumpriu? Não. Eu espero que quando o juiz, né, que o promotor fala, olha, se o juiz dê para ela, só aí é o tempo que ela está presa. Eu espero que o juiz fale, não, vou te dar 10 anos. Se é o máximo que eu posso te dar é 10 anos, vou te dar 10 anos. Porque você não é criança, você é uma criminosa. Né? E assim, o resto da punição dela já fica por conta da tecnologia. Todo mundo conhece a cara dela, assim, onde quer que ela... Eu imagino que ela seja super famosa agora lá na cidade que ela nasceu. Todo mundo conhece ela, sabe o que ela fez. E para onde quer que ela vá, as pessoas vão saber quem é a Juliana, o que a Juliana fez, né? O crime que ela cometeu, né? Voltar pro Brasil, ela vai ter uma ficha limpa. Mas ela matou uma mulher. Ela matou um homem. E planejou a morte da mulher também. É triste, né, pessoal? Que menininha sem vergonha, né? Cara de pau. E ainda tem o nome de Juliana. Podia ter outro nome, mas não, tem o meu nome. Não gostei. Tá bom. Então, compartilha esse vídeo, dá o seu joinha. Não miguela joinha, dá joinha, ok? Joinha de graça, compartilha com amigo. Amigo que gosta de uma história de crime, que faz, né? Gosta dos crimes. Manda o vídeo e tá tudo certo.